Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos fazer um passeio pela história hoje do plano de Deus para o nosso resgate, mas eu quero começar lá no plano real de Deus, lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, nós vamos ler o versículo 26 ao 28. Amém, queridos? Podemos começar? Eu quero fazer uma observação, sempre faço isso no início das mensagens. Querido, nós sempre temos um propósito em cada mensagem. A nossa igreja ela tem uma visão com relação ao culto a Deus. Primeiro nós nos reunimos e apresentamos nosso louvor e adoração a Deus. Amém? Fomos criados para isso, fomos salvos para isso. Segundo, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós não estamos ouvindo um sermão aleatório. Existe um propósito de ensinar os princípios de Cristo, pelo qual nós devemos viver, e quando vivemos esses princípios, a bênção de Deus se manifesta em nossa vida. Nós precisamos entender que milagre, ele ocorre quando nós agimos de acordo com a palavra de Jesus. Quando você vê, se você fizer isso a partir de hoje, eu desafio você a fazer. Quando você estudar todos os milagres de Jesus, você vai ver que o que antecede o milagre é uma direção. Jesus dá uma palavra, e quando a pessoa que está precisando da palavra ouve aquela palavra e age à altura dela, o milagre acontece. Por quê? A palavra de Deus é o poder de Deus aqui. Amém, pessoal? É o poder de Deus. Gênesis capítulo 1, nós temos a história da criação e da recriação de todo o universo. E você vai ver que lá, Deus ele recria este mundo falando. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação das águas da terra seca. E disse Deus, e disse Deus. O disse Deus é a palavra de Deus com poder de criação. Amém, queridos? Então a palavra de Deus, entender a palavra de Deus é de suma importância para que você tenha visão espiritual para agir à altura. Quando Deus ele fala em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecer Deus como um personagem, conhecer Deus só como criador? Não, conhecer Deus como ele age aqui. Amém, pessoal? Daniel capítulo 11, versículo 32, também diz o seguinte: o povo que conhece o seu Deus. Olha só, Oséias 4:6 diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então a falta de conhecimento traz destruição. Daniel capítulo 11, 32 diz o seguinte: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Vamos pensar sobre isso? O povo que conhece o seu Deus se torna forte. Então o conhecimento do nosso Deus nos torna forte e nos dá a condição de fazer proeza. Não é Deus quem vai fazer, somos nós que vamos fazer através do conhecimento da palavra de Deus e do uso do poder de Deus. Quantos entendem? Digam glória a Deus. Então não é aquela coisa religiosa que a oração de muitas pessoas passa a ser uma tentativa. Eles oram tentando alguma coisa, quem sabe Deus ele vai olhar para essa oração e vai me atender. Inclusive tem pessoas que pedem oração para um monte de gente na tentativa de que daquelas várias pessoas um seja mais santo e Deus ouça ele melhor do que o outro. E aí nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele não está ouvindo aquele que é melhor, mas aquele que ora com fé. Amém, pessoal? E eu não estou dizendo com isso que a santidade não precisa estar ligada à sua vida, mas estou dizendo com isso que a confiança, aquilo que te move, não pode ser os seus feitos, mas tem que ser a fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário.
Quantos entendem, digam glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, aqui depois de Deus ter criado todas as coisas, ele cria o homem. E ele diz assim no versículo 26: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então estava aqui uma reunião, estava aqui presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós sabemos isso, porque façamos o homem à nossa imagem está no plural. Então Deus não estava sozinho aqui, amém, pessoal? Deus não estava só ali, e ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nós precisamos entender é o seguinte, que aqui em Gênesis 1, nós temos a revelação da vontade real de Deus para a humanidade. Você quer saber qual é a vontade real de Deus? Você quer saber o que Deus queria para a humanidade? Está em Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 3 revela a queda da humanidade. Depois disso, nós já não temos mais a vontade real de Deus em operação, mas a vontade permissiva de Deus. Deus começa a permitir coisas que contrariavam a sua vontade real. E essa vontade real só passa a existir novamente após o Calvário, após Cristo ter morrido na cruz, ter nos substituído, feita a obra da substituição, feita a obra da justificação. A partir daquele momento, a vontade real de Deus, ela pode ser vivida novamente. Mas para isso, existe uma condicional. Primeiro, você tem que nascer de novo. Segundo, Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela pode ser alcançada novamente após o novo nascimento e após a mudança de mentalidade. Quando o homem pecou, a mentalidade da humanidade passou a estar caída. Nós perdemos aquilo que Deus criou para que nós pudéssemos viver. Isso é fato, é um simples estudo da Bíblia Sagrada, você chega a essa conclusão. Mas quando eu me entrego a Jesus, e eu passo pela palavra de Deus, mudar a minha mentalidade, não pensar mais como homem caído, não pensar mais como descendente de Adão, mas pensar como a igreja de Jesus, como a noiva de Cristo, eu passo então a ter condição de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem esse processo, eu não experimento. Eu vou estar na vontade permissiva de Deus. E existem muitos bons filhos de Deus que estão vivendo a vontade permissiva de Deus. Estão vivendo hoje o que não precisariam viver, mas Deus permite. Por quê? Porque eles não fazem a mudança dessa mentalidade. O apóstolo Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor? Uma pergunta. Você, quando ouve essa pergunta, qual é a resposta que você dá a essa pergunta? Não precisa responder para mim, mas responda para você. Quem conheceu a mente do Senhor? É possível alguém conhecer a mente do Senhor? Não precisa responder para que você não erre e fique envergonhado. Responda para você. É possível alguém conhecer a mente do Senhor? Bom, segundo algumas pessoas, não. Por quê? Porque eles dizem, não, como que a gente pode conhecer a mente do Senhor? Como que a gente pode conhecer a mente do Senhor? Deus é grande. Eu não posso conhecer a totalidade da mente do Senhor, mas eu posso conhecer a mente do Senhor. Se eu não puder conhecer a mente do Senhor, como ele diz, o povo sofre por falta de conhecimento. Amém, pessoal? Estão aqui comigo? Mas as pessoas acreditam e se fazem louvores a respeito disso. Tem até um louvor que ficou famoso, estou tentando lembrar ele aqui, não consigo lembrar. Se alguém me lembrar, me fala aí o louvor que diz que... Ninguém explica a Deus. Eu acho muito engraçado esse louvor, que ninguém explica a Deus, mas o autor explica. Ele está cantando e explicando o que ele diz que não tem explicação. Mas as pessoas ouvem e não fazem críticas sobre aquilo. Ninguém explica a Deus.
Eu não posso conhecer Deus. Posso, meu irmão. Se eu não poder conhecer Deus, por que Ele deixou a palavra dele? Eu não posso conhecer a totalidade de Deus, mas aquilo que Ele deixou para mim é a sua mente. O que é a Bíblia? São os pensamentos de Deus escritos, para que sejam lidos e se tornem os meus pensamentos. Amém, pessoal? Essa é a verdade. Agora, por que pessoas acreditam que isso não pode? Porque eles leem a palavra fora de um contexto. Eles dizem, não, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Aonde está escrito isso na Bíblia? Está escrito na Bíblia, na tua. Na minha não está escrito isso. Eu desafio você a procurar isso na Bíblia. Lá não está escrito isso. Mas as pessoas acreditam que sim. Não, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Mas apóstolo, já vi muitos homens de Deus falar. Pois é, leia de novo. Lá está escrito, os pensamentos de Deus são mais altos do que o pensamento dos incrédulos, não do que os nossos. Eu não sou incrédulo, eu sou justo, justificado, filho amado, eu sou filho de Deus. Você também. Agora, por que você pode ter a mente de Cristo? Porque pela palavra eu posso ter a mente de Cristo. Então, quando Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Digam glória a Deus. A equipe pega para mim, é 1 Coríntios, agora eu não me lembro a referência, mas busca para mim, para que eu possa fundamentar aqui. Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor? E aí ele responde, nós temos a mente de Cristo. Então, é isso que você precisa entender, que quando Deus criou a humanidade, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Se Deus criasse o homem totalmente oposto, e eu vou te dizer uma coisa, os opostos se atraem, não na fé, não em Deus, isso aí se atrai em outros aspectos, na humanidade, no homem caído, ou esqueci a área que fala sobre isso, enfim, mas os opostos não se atraem, e sim os semelhantes. Deus criou o homem à sua imagem, porque na semelhança há relacionamento. Amém, pessoal? Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Continue lendo, por favor. E domine. Vamos lá, você pode ler comigo? Não está aqui no telão? Obrigado. Eles não me avisam, pessoal, perdão, viu? Eles colocam uma aqui e outra aqui. Agora sim. Você colocou o versículo lá, irmão? Me avisa, por favor, bota aqui no meu retorno, que aí eu vejo que está atrás de mim também. Tá bom? No retorno está o outro versículo, e disse Deus. Mas vamos aqui, depois eu volto aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra. Diga comigo, e domine. De novo, e domine. Amém? Diga, fomos criados para dominar. Você está dominando? Vou perguntar de novo. Você está dominando? Vamos lá. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vamos lá, agora leia comigo, está aqui o versículo? Sim. No 3 você lê comigo, amém? 1, 2, 3. Continua. E Deus nos abençoou, e Deus nos disse, frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa é a vontade real de Deus para a humanidade. Deus não criou o homem para ser dominado por nada. Amém, pessoal? Mas Deus criou o homem para dominar. Então, nós poderíamos relacionar muitas coisas aqui que dominam a humanidade. Poderíamos relacionar. Mas por falta de tempo, como isso aqui não é um seminário, eu não tenho tempo de esmiuçar tudo, mas é um culto. Faça a reflexão agora e permita que o Espírito Santo traga na sua mente coisas que porventura possam estar te dominando. Pensamentos que te dominam, crenças que te dominam. A palavra de Deus, ela diz que nós não fomos criados para ser dominado, mas para dominar.
Você de repente é dominado por um pensamento que você só vai conseguir ter paz, tranquilidade, se você sempre tomar aquele remedinho que controla as suas ansiedades. Você está sendo dominado por esse pensamento. Você não foi criado para ser dominado, você foi criado para dominar. Essa é a vontade real de Deus. É bem verdade que o homem perdeu o poder de domínio. Repita comigo: o homem perdeu o poder de domínio. Amém, pessoal? E é sobre esse tempo que eu quero falar com você. Deus, a vontade real dele para nós é que nós dominássemos. Mas a primeira coisa que você tem que ter é a mentalidade de Cristo. Agora sim, por favor, coloque o versículo de Coríntios, onde Paulo, ele questiona, ele faz a pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Aí ele responde essa pergunta: mas nós temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem tem a mente dele. Qual é a mente que você tem? A mente consequência do Adão caído, do homem caído, ou você tem a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é entender o que Cristo diz que é direito nosso. A palavra de Deus diz que Cristo veio aqui para nos substituir. Ele fez uma obra da substituição. Se ele me substituiu, de fato substituiu. Ele tomou o meu lugar, mas ele me deu a sua vida. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quantos acreditam que isso aconteceu? Quantos acreditam que isso aconteceu? Então ele veio para te dar essa vida. Mas qual é a mente que está te governando? Qual é a mentalidade que você tem? A do homem caído? A das impossibilidades? A do homem natural? Ou você tem a mentalidade de Cristo? Como Cristo olhava para as coisas? Está na sua palavra. Como Cristo confrontava as doenças, os demônios, como Cristo se relacionava com o pecado, como que Cristo se relacionava com as coisas. Se você tem a mente de Cristo, você que nasceu de novo, deve ter a mente de Cristo. É assim que você deve se relacionar com todas as coisas. Por quê? Porque hoje você é uma nova criatura. Quando Jesus chegou aqui, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Todo reino tem uma constituição. Essa constituição é a forma que esse reino funciona. Você está funcionando de acordo com a constituição do reino que você pertence? Ou você vive de acordo com a constituição do reino das trevas, das impossibilidades, das derrotas? Então, qual é a constituição que está governando a sua vida? A nossa constituição como filhos de Deus e cidadãos do reino é a Bíblia Sagrada, é a nova aliança, é aquilo que Cristo fez. Amém, pessoal? Estão aqui comigo? Cutuque o seu irmão e diga assim: fica firme, não dorme não, que você está perdendo a benção. Está perdendo a benção. Amém? Só para ajudar você. Você me ama ainda? Olha lá, abra lá em Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas 4. Vamos ler a partir do versículo 5. Aqui nós temos a tentação de Jesus no deserto. Amém? Amém? Amém. Versículo 5 diz assim: e o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, preste atenção agora: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua, o que o diabo disse que daria? O que o diabo disse que daria? Poder. Amém? Estão comigo, sim ou não? Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Agora leia o que está escrito logo em seguida. Porque a mim e eu dou a quem? Então o diabo não tinha esse poder, mas alguém entregou a ele. Amém, pessoal? Quem entregou a ele? Adão. Qual é o poder que o Adão entregou a Satanás? O poder de domínio, o poder de governo.
Deus criou o homem para governar. Presta atenção, no plano de Deus, Deus cria a terra, cria o Éden, coloca o homem no Éden para governar o Éden. Amém? O homem escolhe não viver aquilo que Deus tinha para ele. Quando ele faz isso, ele pega todo o poder de domínio e entrega para o diabo. De Gênesis ao Calvário, tudo o que aconteceu ali não é a vontade real de Deus. Deus não criou o homem para ser governado pelo diabo, pela doença, pela derrota, pelo fracasso. Deus não criou a humanidade para viver subjugada pela maldição. Deus criou o homem para governar. E aí Jesus chega e diz: é chegado a vós o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Eu vim buscar o que se havia perdido. Eu estou trazendo de volta para vocês isso. Mas se você não se posiciona, meu irmão, sabendo, tendo consciência de quem você é, se você não tomar posse disso, você, como bom filho de Deus, vai passar a tua vida sobre a terra e não vai desfrutar daquilo que é para você. É preciso você se posicionar. É preciso você assumir a sua posição. Jesus diz que nos tirou do reino das trevas. Diga comigo, nos tirou do reino das trevas. Se Ele nos tirou é porque estávamos lá. Ele nos tirou do reino das trevas e fez o quê? Nos transportou para o seu reino. Diga glória a Deus. Você agora está no reino de Deus. Você crê nisso, sim ou não? Mas lá no reino de Deus, como você está vivendo? Com a mentalidade de Cristo, de filho de Deus, ou com a mentalidade do Adão caído? Acreditando nas impossibilidades, nas fraquezas, fazendo da oração uma penitência, fazendo da oração uma tentativa. Eu vou orar, quem sabe Deus me ouve. A oração para quem está no reino não é tentativa. Primeiro, oração é relacionamento para um filho. Segundo, com o diabo, ou sobre as questões que o diabo implantou sobre a humanidade, eu não oro. Desculpa que você foi ensinado sobre isso, mas é uma questão óbvia. Desafio você, ou motivo você, melhor dizendo, a pegar isso que eu estou falando e buscar para ver se eu estou te falando a verdade. Amém, pessoal? Porque isso te liberta, porque isso faz com que você se posicione. Então, muitas pessoas, como filhos de Deus hoje, estão vivendo com o mesmo comportamento, com a mesma mentalidade daqueles homens que vivem com a mentalidade de Adão, caída. A mentalidade fracassada. A oração é uma penitência, é quase que tentar convencer Deus de fazer algo por mim. A oração para muitos cristãos é como: quem sabe eu sou bom de oratória e consigo convencer Deus de olhar para o meu sofrimento e de estender as mãos para mim. Não. Atos capítulo 3, nós não vamos ler, eu vou citar para você, mas depois você pode ler. Atos capítulo 3, nós temos o início, a primeira oração após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Como foi a primeira oração dos cristãos cheios do Espírito? Eu vou te dizer, você vai lembrar. Pedro e João chegam à porta do templo, estava lá um aleijado. Quem lembra dessa passagem? Quem lembra? Estava lá um aleijado. Pedro e João então olhou um para o outro e falou assim: nós precisamos fazer um jejum agora, para que Deus olhe para a nossa oração e para que a gente tenha poder para expulsar esse demônio. Nós vamos fazer um jejum. Convida o sacerdote que está lá para trazer o óleo ungido, para a gente jogar na cabeça do homem aqui. Convida lá também os levitas para fazer um círculo de oração. Preste atenção. Para fazer um círculo de oração. E nós vamos pedir a Deus para que Deus levante esse homem. Aconteceu isso? Por que não?
Pedro e João olham para aquele homem e dizem: olha para nós, não tenho ouro e não tenho prata. Repita comigo, quem lembra do versículo? Não tenho ouro. Continua. De novo, o que Pedro e João tinham agora? Poder. Por quê? Atos capítulo 1, versículo 8 aconteceu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que o Adão perdeu desceu sobre a igreja. Agora ele não precisa mais ficar implorando: ó Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, cura este homem. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta, bem forte, levanta. Isso é uma oração? Isso é uma oração? É o quê? É um comando, é um governo, é um domínio. Eu mando agora no império das trevas, porque eles foram derrotados na cruz do Calvário. A igreja precisa entender isso, né? Se nós ficarmos fazendo penitência, nós estamos anulando a obra da cruz. Entenda, eu não estou dizendo com isso que você não tem que ter oração, mas a oração para alguém que é cheio do Espírito Santo é relacionamento, não é tentativa de obter uma resposta. Sabe por quê? Porque nós já temos a resposta. Quando Jesus diz no Calvário: está, o que quer dizer está consumado? Está feito. Na nossa cultura, nós não temos muito entendimento disso, mas deixa eu explicar para quem não sabe. Presta atenção. Antigamente era cultura. Era cultura. A palavra está consumado. Como que funcionava isso? Um camarada era condenado a passar 10 anos de prisão. Exemplo. Ele era preso, a cela fechada, ele ficava lá 10 anos. Quando ele terminava de pagar a sentença, ele era solto. Então vinha lá as autoridades, abriu a cela e soltava aquele preso, porque ele já tinha pago a pena. O que acontecia? Então, quando libertava o preso, as autoridades pegavam a plaquinha e batiam em cima da cela. E essa plaquinha estava escrito: está consumado. Está consumado quer dizer está pago a pena, ele não deve mais nada, agora ele está livre. Então, quando Jesus gritou: está consumado, ele estava olhando, pregando uma plaquinha na cela que estávamos presos, abrindo a cela e dizendo para nós: está pago, pode ir embora, vocês estão livres, está consumado, já está pago a pena de vocês. Entende, querido? Mas muitas pessoas estão voltando para dentro da cela, fechando a cela e pedindo: Jesus, vem me socorrer, Jesus, vem me tirar daqui. Meu irmão, se levanta em nome de Jesus. Amém. Assume a sua posição. Versículo 6 de novo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quero. Quando Jesus recusa isso, Jesus está deixando bem claro que nós não temos que fazer acordo com o demônio. Amém, pessoal? Jesus iria conquistar essa posição e ele conquistou. Você pode dar glória a Deus por isso? Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Essa passagem aqui está narrando o momento em que Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos. Repita comigo: Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Olha que coisa linda, olha o que ele diz para os seus discípulos.
olha o que ele diz. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, vamos ler comigo? 1, 2, 3. De novo. De novo. Quando Jesus diz isso? Quando ele... Por que ele falou só quando ressuscitou? Você não encontra Jesus falando que ele tinha todo o poder na terra. Durante os 3 anos que ele andou sobre a terra, ele nunca disse, eu tenho todo o poder. Mas quando ele ressuscita, ele diz, eu tenho todo o poder na terra. Por quê? Porque ele destruiu as obras do diabo. Ele comprou de volta o que havíamos perdido. Ele conquistou de volta para nós. Amém, pessoal? Agora ele ressuscita e diz, é-me dado todo o poder no céu ele já tinha. Mas na terra ele tinha todo o poder? Quem era o todo-poderoso na terra? O diabo. Mas agora ele está vencido. Agora todo o poder pertence a quem? Vocês não estão crendo. Todo o poder pertence a quem? A Jesus? Acho que nem os obreiros estão crendo hoje. Todo o poder pertence a quem? A Jesus, nesse princípio. Mas depois ele diz o quê? Olha lá o que ele diz. Versículo seguinte. Portanto, amém? Esse todo o poder foi dado para quem? Para você, a igreja. Mas o que você está fazendo com todo o poder? Sendo governado? Sendo dominado? Implorando por um milagre? Fazendo das tripas o coração para ser abençoado? Chorando, fazendo aquelas orações de desespero? Deus, não aguento mais. Deus, olha para mim. Deus, não, meu irmão, você tem todo o poder. Se posiciona. Sabe por que muitas pessoas que vivem o evangelho da graça ficam cocheando em 2 pensamentos? Porque contaminam o evangelho da graça ouvindo um monte de baboseira por aí. A graça e lei é como água e óleo, não tem jeito. Ou você vive a graça ou você vive a lei. Você mistura um pouquinho da lei na graça, você contaminou a graça e a graça não vai funcionar para você. Não é pagar penitência, não é ficar implorando. É bonitinho o ritual evangélico, mas o ritual é desnecessário. Eu prefiro viver a verdade. Amém, pessoal? Eu prefiro me posicionar. Eu prefiro assumir a responsabilidade da minha vida. Agora, muitas pessoas têm dificuldade de viver assumindo as suas responsabilidades. Por quê? Porque ela gosta de transferir responsabilidade. Vai que eu oro, não acontece. Vai que eu declaro em nome de Jesus, o demônio não vai embora. Vai, então é melhor nem pedir, nem fazer. Eu vou pedir. Se Deus fez, amém. Se Ele não fez, amém. Ele fez a vontade dEle. Não, meu irmão. O cristão, ele não é imparcial. Ele não é sim. Aliás, ele não é mais ou menos. Ele é sim ou não. Amém, pessoal? Ele não é morno. Ele é quente ou frio. Ou é de Deus ou não é. Não tem mais ou menos de Deus. Ser mais ou menos de Deus é como dizer, estou mais ou menos grávido. Existe isso? Existe mais ou menos grávida? Não, ou está ou não está. É ou não é verdade? Amém, gente? Então assume a sua posição. Assume a sua fé de fato. Se posicione em nome de Jesus. Por quê? Porque foi dado todo o poder no céu, na terra. É como se Jesus dissesse para os discípulos, agora eu tenho todo o poder na terra, mas para que eu preciso disso aqui? Eu não vou ficar aqui, mas vocês vão. Amém, pessoal? Amém. Jesus, ele pega e diz, eu não preciso de todo o poder aqui, mas vocês precisam. Portanto, ide em meu nome. Vão em meu nome. Digam glória a Deus. Isso aqui está em conformidade lá com Marcos capítulo 16, aonde Jesus diz, vão em meu nome, cure os enfermos, expulse os demônios. Amém, pessoal? Se posicione. Você deve assumir a sua posição, senão você vai viver com potencial implorando bênçãos. Quantas pessoas estão aqui dentro da igreja vivendo como se estivesse vivendo a lei, implorando? Se alguém está chegando agora e não sabe,
é até compreensível, mas pessoas que já estão há muito tempo na fé, ficar implorando por bênção, toma posse, meu irmão, é seu, é seu. Amém, pessoal? Eu sou filho de Deus. O mal se levantou, o diabo, em nome de Jesus, fora. Você foi cheio do Espírito Santo para quê? Você tem a presença de Deus dentro de você para quê? Para você virar um pedinte? Não, Ele está dentro de você, meu irmão, para que você se posicione como filho de Deus. Mande o mal embora, ele tem que ir em nome de Jesus. Amém, pessoal? Filipenses 2, nós vamos ler do 9 ao 11, vamos fundamentar mais um pouquinho isso. Filipenses 2, nós vamos ler do 9 ao 11, olha que coisa linda. Pelo que também Deus o exaltou, está falando de Jesus, amém? Repita comigo, Deus exaltou, soberanamente, amém? Olha só, e lhe deu um nome, que é sobre todo, diga, Jesus tem um nome, que é sobre todo nome. Qual é o mal que te aprisiona? Qual é o nome dele? Jesus está acima dele. Qual é o mal? É o câncer? É o desemprego? É a amarração financeira que você não consegue vencer nunca? Você não consegue viver a vida abundante que Deus tem para você? Vida abundante não é dinheiro. Vida abundante é a vida de Deus e o dinheiro é a consequência dessa vida. Amém, pessoal? É viver dominando todas as coisas. Digam glória a Deus. Qual é o mal que está na sua vida? Qual é o nome dele? Jesus está dizendo, o meu nome é sobre este nome. É sobre este nome. Amém? Olha só, para que no nome de Jesus, diga comigo, se dobre todo o joelho. Amém? É isso que você precisa entender. Tudo tem que se dobrar diante do nome de Jesus. É vírus, tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Bactéria, tem que se dobrar no nome de Jesus. Qual mal que é? Tem que se dobrar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, diga comigo, na terra e debaixo da terra. Os três mundos se dobram diante do nome de Jesus. Então, quando eu digo no nome de Jesus, o céu se dobra para mim? Que medo. O céu, apóstolo. Eu vou falar de novo. Vocês acreditam no que está escrito? Sim. Isso aqui é muito bom para ser verdade? Vocês estão dispostos a ouvir a verdade? Sim. Aqui não está dizendo que no nome de Jesus o céu se dobra? Sim, sim ou não? Sim. Então quando você fala no nome de Jesus, o céu se dobra para você? Sim. Sim. O que dois ligar na terra. Quando você liga aqui, o céu fala, vou ligar com vocês agora. Você não crê não, irmão? Você crê ou não? Ou você é religioso demais para acreditar na Bíblia? Ou você tem muita religião incubada? É só ler a Bíblia do jeito que ela está escrita. 1 mais 1 sempre vai dar 2. Agora o religioso fala assim, 1 mais 1 depende da maneira que você interpreta. Não é da maneira que eu interpreto, é da maneira que está escrito. T.L. Osborne sempre dizia, e eu concordo com ele, ele dizia, a grande dificuldade, a grande batalha não é pregar o Evangelho, mas é tirar a religião que está dentro das pessoas para que o Evangelho entre. E se você prestar atenção em toda a minha mensagem, é limpar as interpretações e colocar a palavra pura do jeito que ela está escrita. Porque as pessoas interpretam. A Bíblia precisa de interpretação. Meu irmão, se Deus fizesse isso, eu abandonaria Deus. Como que eu vou confiar num cara que deixa a minha vida à mercê da interpretação de alguém? Só doido.
É óbvio que Deus não fez isso. O que precisa de interpretação é parábolas e Apocalipse. Amém, gente? Agora, a obra da redenção está escrito do jeito que ele queria falar. É só ler dentro do contexto. É só ler literal. Amém, pessoal? Estão comigo, sim ou não? Sim. Estão mesmo? Sim. É só você ler o que está escrito. Continuemos. Ainda o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? O céu, quando eu oro em nome de Jesus, Hebreus capítulo 4 se cumpre. Os anjos são ministradores de bênção, que hão de ministrar na vida daqueles que hão de herdar a salvação. Alguém irá herdar a salvação? Amém. Quando você fala em nome de Jesus, os anjos vêm ministrar sobre a sua vida. Hebreus acontece. O céu vem à terra. Na terra, quando você diz em nome de Jesus, tudo aquilo que é proveniência da consequência do pecado tem que cair por terra. Amém, pessoal? E quando você diz em nome de Jesus, os demônios têm que se dobrar diante de você. É em nome de Jesus. Amém? Continuemos. E toda língua confesse, diga comigo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o Senhor? Jesus. Lembre-se, toda vez que a Bíblia fala Jesus Cristo, está se referindo a Jesus depois do Calvário, está relacionada à obra que ele fez em nosso favor. E toda vez que a Bíblia fala Jesus de Nazaré, não está relacionado a nós, mas ao povo de Israel. Consegue entender? Sim ou não? Então aqui está falando, a obra que eu fiz para vocês tem que acontecer na vida de vocês. Digam glória a Deus. Digam amém, queridos. Querido, como você tem vivido? A palavra de Deus te coloca na posição de filho. Você foi tirado do império das trevas. Você foi colocado nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo. Repita comigo, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Meu irmão, você está em uma posição que o diabo não tem condição de te atingir, a não ser que você aceite, ou a não ser que você tenha crença errada, a não ser que você crê, como infelizmente muitos cristãos, que começam a puxar na mente, puxa, mas o diabo tocou em Jó. Consegue entender, pessoal? Existe uma linha de crentes que ainda não entenderam a diferença das coisas, infelizmente ainda não entenderam o que é antes do Calvário e pós do Calvário, e toda vez que ele ouve sobre a obra da redenção, a mente caída de Adão já vem, mas e o Jó? O diabo tocou em Jó. Pois é, o diabo era o Senhor nesse tempo. Jesus está dizendo, agora, depois do Calvário. Você vive antes ou depois do Calvário? Então você vive sobre essa promessa. Agora, antes não, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão em meu nome. Assuma sua posição em Cristo, meu irmão. Moral da história. Quando você entende quem você é, sabe que esse culto aqui vira um culto de louvor e adoração. Sabe o que você vem fazer na igreja? Você vem louvar e adorar a Deus porque você sabe quem você é nele. Quando você não entende quem você é, sabe o que você vem fazer na igreja? Buscar. Eu vou vir buscar o Espírito Santo. Eu não busco mais o Espírito Santo, está em mim. Eu posso buscar a face do Senhor. A face do Senhor é diferente de buscar algo. Buscar a face é buscar a intimidade. Amém, pessoal? É por isso que alguns cultos é culto de petição. Só pede. Não está errado você pedir. Mas você precisa saber em que nível você está. Você já assumiu a sua posição em Cristo? Você já entendeu quem você é? Você já é filho de Deus? Nasceu de novo? Assuma a sua posição. Assume a sua posição, meu irmão. Em nome de Jesus, mal, vai embora. Em nome de Jesus, doença, vai embora. É essa a sua posição em Cristo Jesus. Amém?
Para a gente encerrar, vamos para Atos capítulo 4, versículo 12. E depois disso, nós vamos adorar a Deus. Amém, queridos? Essa reunião é uma reunião de filhos de Deus, de adoradores. Em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A minha salvação está no nome de Jesus. E é isso que eu preciso entender. Digam glória a Deus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letra, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A ousadia de estar com Jesus fez com que Pedro e João se destacassem. Agora eu vou te dizer uma coisa: não é você com Jesus, é Jesus em você. Cadê a sua ousadia? A ousadia na oração, a ousadia usando o nome de Jesus. Quando vem a fraqueza, cadê a sua ousadia? Meu irmão, Deus está aqui nessa noite falando conosco. Se posicione como meu povo, se posicione como meus filhos. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, quando esteve aqui, mostrou como é viver aqui como filho de Deus. Ele fez o que não podíamos fazer. Agora vamos viver o que ele diz que nós temos condição de viver. Comece a se ver a partir da obra da cruz. Pare de se ver a partir de Adão. Comece a se ver a partir da cruz. Amém? Aplaudam Jesus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus em adoração. Amém, pessoal? Quantos entenderam quem são em Cristo? Entenderam? Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Abra os seus lábios e comece a adorar o seu Deus, falar com Deus. Se desligue de todas as coisas. Se talvez para você essa mensagem te causa estranheza por causa da crença que você tem, eu até compreendo, mas seja sábio e peça ao Espírito Santo que ilumine os seus olhos espirituais. Peça ao Espírito Santo para que ele te mostre a verdade e saia de uma posição de escravidão, de limitações, e se coloque agora na posição de filho. Viva como um adorador. Jesus diz: mas é chegada a hora, e a hora chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Abra os seus lábios. Oh Senhor, nós te adoramos. Te adoramos, Senhor Jesus. Glorificamos o seu nome. Somos gratos pela obra da cruz. Somos gratos pela obra da cruz. Te adoramos, Senhor Jesus. Glorifique o seu nome, glorifique o seu Deus. Isso, vai falando com Deus agora, vai glorificando ao seu Senhor. Isso, você que é servo, serva, filho, filho de Deus, abra os seus lábios, adore, glorifique, manifeste a sua gratidão agora. Diga: Senhor, obrigado pela minha redenção. Obrigado, Jesus. Eu assumo a minha posição. Eu assumo, Senhor. Eu quero viver a vontade real do Senhor. Eu quero viver a vontade real do Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus.
aleluia. Isso, vai adorando ao seu Deus.